Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24, para nós darmos sequência a uma parte que nós estamos para encerrar desse sermão, que é o sermão profético, que tem relação com o assunto que nós estamos estudando, né? O tema que é as últimas coisas, uma vez que os discípulos pediram a Jesus sinais da destruição do templo de Jerusalém, como ele disse no versículo 1, mas principalmente porque eles queriam sinais em relação à volta de Jesus. Aos discípulos, a destruição do templo significava fim do mundo, né? Significava a volta de Jesus. Então, tendo pedido sinais, Jesus passa a detalhar vários desses sinais. Nós já aprendemos que é possível fazer uma divisão de 3 tipos de sinais, aqueles que são chamados de princípio das dores, aqueles que são chamados de sinais antes do fim, e aqueles que são chamados de sinais do fim. É essa última parte que nós estamos, que começa no versículo 15, do capítulo 24 de Mateus, e vai se encerrar no versículo 31. E nós investimos um bom tempo, né, para aprender aqui, estudar, entender o que era esse primeiro sinal desse terceiro grupo de sinais. Então nós estamos falando do 8º sinal, seguindo a sequência aí, nós estamos falando do 8º sinal, que aparece no versículo 15, mas que é o primeiro sinal desse terceiro grupo de sinais. O versículo 15 fala então do surgimento do abominável da desolação. E aí a gente investiu bastante tempo, porque a gente voltou lá para o livro de Daniel para entender o sentido e o uso dessa expressão que Jesus também utilizou e que na verdade se apropriou dela porque apareceu lá em Daniel. E aí os versículos 16 a 20, nós estudamos aqui e entendemos que Jesus continua falando sobre esse 8º sinal, sobre o abominável da desolação, e ele vai então dar alguns alertas a respeito do que os crentes deveriam fazer quando esse sinal se cumprisse. E aí os versículos 21 e 22 são um complemento desse sinal, um complemento desses alertas ditos por Jesus. Nós então chegamos no 9º sinal, que aparece no versículo 24. Então o 8º sinal é do versículo 15 ao versículo 22. Do versículo 23 ao versículo 28, nós temos o 9º sinal. Todos esses versículos se referem ao 9º sinal, que é qual? Olhando para o versículo 24, qual é o sinal dito por Jesus nesse versículo? Mas tem uma outra coisa. Isso, falsos cristos e falsos profetas. Na última vez que nós estudamos aqui sobre esse assunto, nós vimos que esse sinal não era novidade, mas Jesus já tinha mencionado ele por outras 2 vezes. Jesus menciona no versículo 11 e no versículo, versículo 5 e no versículo 11. No versículo 5, ele então falou sobre muitos que viriam dizendo ser o Cristo, ou seja, falsos cristos. E no versículo 11, ele falou sobre
muitos que se levantariam, falsos profetas que se levantariam. Então ele se refere a falsos cristos, depois a falsos profetas, e no versículo 23 ele menciona as duas coisas juntas. E aí a gente fez uma observação interessante, porque o versículo 5 se refere ao primeiro grupo de sinais, o versículo 11 ao segundo grupo de sinais, e o versículo 23 ao terceiro grupo de sinais. Ou seja, em todo o período de sinais, em 30 anos, de maneira geral, esse sinal seria um sinal repetitivo, constante. Algo que apareceria em todas essas etapas. Algo que seria predominante e marcante, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Nós basicamente trabalhamos e observamos essas questões, vimos aí alguns outros poucos detalhes, e aí a gente precisou parar. Então, olhando para o versículo 24, nós temos um detalhe que não aparece nos versículos 5 e 11, que se referem à mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. O detalhe é que no versículo 5 e no versículo 11, Jesus simplesmente diz, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e ele não se delonga em ficar falando muita coisa sobre isso. Mas no versículo 24, Jesus faz diferente. Aqui ele detalha algumas coisas, e isso é novidade para nós, e nós trabalhamos um pouco sobre esse detalhe, e a gente vai avançar um pouco mais no objetivo de tentar concluir esse nono sinal, chegando até o versículo 28. Qual é o detalhe? Alguém se lembra? Volte aí os olhos para o versículo 24. Qual é o complemento? O que Jesus detalha sobre o que estaria associado e relacionado ao surgimento de falsos cristos e falsos profetas? Enganarão por causa do quê? Não. Tem um outro detalhe aí. Sinais. O que está aí, ó? Vamos ler? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, agindo como? Operando grandes sinais e prodígios, com qual finalidade? Para enganar. É interessante porque isso aqui, esse detalhe, está nas entrelinhas, lá do versículo 5 e do versículo 11. Por quê? Jesus relaciona aos falsos cristos e aos falsos profetas o engano. Olha só para a gente lembrar, né? Versículo 4. Vede que ninguém vos, porque virão muitos em seu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Então está nas entrelinhas, que associado a essas pessoas, o engano também aconteceria. Seria algo que eles fariam. Só que Jesus detalha por meio do que esses falsos cristos, esses falsos profetas enganariam a muitos. Jesus não está falando aqui que talvez enganariam. Ele está afirmando, muitos serão enganados por meio desses falsos cristos e esses falsos profetas. Aí Jesus detalha, por que muitos serão enganados? Porque esses falsos cristos e esses falsos profetas operariam grandes sinais e grandes prodígios. Por que grandes sinais e grandes prodígios é motivo ou resulta em engano? Porque estas coisas acabam tendo peso e as pessoas acabam se
convencendo por ver coisas que você não vê todo dia, coisas que a gente não costuma ver em cada esquina, mas é algo extraordinário, é algo que chama a atenção, espanta, causa ao ser humano, né, vislumbre, ele ficar impactado, maravilhado com tais coisas. Esses falsos cristos e profetas enganariam a muitos, porque por meio desses grandes sinais e prodígios, eles convenceriam essas pessoas a tal engano. Ou seja, por meio da realização de coisas incomuns que transcenderiam o curso normal da natureza. E ao fazerem isso, então, esses sinais, essas coisas maravilhosas, né, essas coisas inusitadas, muitos acreditariam que eles não eram pessoas comuns como nós somos. De que, de fato, por não serem pessoas comuns, eles deveriam ser um tipo de indivíduo diferente, um Deus talvez, alguém, um semideus, um Deus encarnado, como era comum, né, na cultura dos romanos, dos gregos. Essa ideia estava bem entranhada na cultura deles, por meio de coisas que não é comum se ver, coisas que não aconteciam o tempo todo, que nem todo mundo realizava, eles então se deixariam ser convencidos de que aquelas pessoas não eram pessoas comuns. Só poderiam ser pessoas, como é que eu posso dizer aqui, né? Pessoas extraordinárias, a serem seguidas, pessoas que tinham poder, e só tem poder, de certo modo, pessoas que são divinas ou que têm algo divino nelas mesmas. Então foi isso que a gente aqui trabalhou, desenvolveu, nós conversamos, e aí os irmãos talvez não vão se lembrar, mas eu tinha deixado um deverzinho de casa, que era para os irmãos lerem um texto que está em Atos. E aí eu já quero convidá-los para a gente poder abrir aí, porque esse texto, capítulo 14, é um exemplo disso que nós estamos falando. De coisas fantásticas feitas por pessoas, das quais é natural aqueles que estão presenciando esses feitos fantásticos se deixarem acreditar, serem convencidos e atribuir divindade às pessoas que realizam esse tipo de coisa. Atos, capítulo de número 14, versículos 8 a 18. Estava tentando ver se no subtítulo aqui tinha já a menção do que é o foco nosso, né? Mas não tem não. Vamos então começando aí no versículo 8. Diz o texto: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então a pergunta que eu faço é: nós temos um problema, seja por uma questão física, que é impossível, ou seja, por uma dificuldade da medicina e da tecnologia daqueles dias. O fato é que o problema que esse homem tinha, que era um homem que não andava, para aqueles dias ele nunca andaria. Ele morreria tendo essa deficiência. Então,
nesse contexto, algo impossível de acontecer, que alguém que tinha uma deficiência em andar pudesse andar. E o que acontece é que Paulo realiza algo impossível. Esse homem que antes era aleijado, antes era deficiente, agora passa a andar. Algo sobrenatural, né? Um milagre. Algo que não é todo mundo que faz, que não é algo que acontece todo o tempo. Aí olha o que o versículo 11 então diz. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, vamos juntos? Os deuses em forma de homens baixaram até nós. Está vendo como que isso era da cultura daqueles dias? Quem conhece aí um pouco de história sabe, né? Sobre Hércules, Afrodite e tal, sobre indivíduos que eram semideuses, da crença que eles tinham que os deuses se encarnavam, né? De que os deuses vinham para a terra, possuíam as mulheres, etc, etc. Tinha grande força e tal. Quando eles veem Paulo fazendo um milagre, operando algo fantástico, eles então dizem, os deuses em forma de homens baixaram até nós. É natural e o ser humano está inclinado a se deixar ser convencido ao ver coisas sobrenaturais acontecerem. Porque é como se o que é sobrenatural fosse uma prova de que aquele indivíduo que está fazendo aquilo, entre aspas, é alguém diferente. Mas o texto continua, né? Só para a gente poder observar aqui o contexto restante. Versículo 12. Diante disso, o texto diz que a Barnabé chamavam Júpiter, um deus pelo qual eles criam, e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então nós temos na própria Bíblia exemplo de quão inclinados, suscetíveis nós somos, o ser humano é, de acreditar que um indivíduo que opera prodígios, milagres, sinais, maravilhas, são pessoas diferentes, né? São pessoas a se acreditar, a seguir e etc. Geralmente o ser humano é propenso a crer, se maravilhar, seguir e idolatrar pessoas que fazem coisas impossíveis. Vocês concordam ou discordam sobre isso? A gente fica deslumbrado de ver coisas impossíveis acontecendo ou não? Isso acontece nos dias de hoje? Há lugares que o objetivo é somente esse, né? E a gente vê que grandes multidões vão a esses lugares por conta dessas coisas. E muitas das vezes, o que está acontecendo por trás nada mais é do que o que Jesus mencionou, né?
nos versículos 5 e 11. Vede que não sejais enganados. Nos dias de hoje, meus irmãos, a gente vê como que a nossa tendência é para essas coisas, quando não é muito difícil da gente lembrar de pessoas que, por serem extraordinárias, se tornam ídolos de muitas pessoas. Por exemplo, o Neymar. Não sei se é o melhor exemplo, né? Mas vamos usar o Neymar, que é do Brasil. A gente pode usar o Pelé, enfim. Mas pensa no Neymar. Ele é idolatrado por muitas pessoas por causa do quê? Por causa da habilidade que tem, né? Que parece ser uma habilidade extraordinária. Mas é uma habilidade natural. Se uma habilidade natural, as pessoas já têm essa tendência, essa inclinação a ver essas pessoas como pessoas extraordinárias e a terem essas pessoas como ídolo, imagina coisas que não são naturais de acontecer. A gente já mencionou aqui, por exemplo, também, e aí não é um bom exemplo, né, de alguém que faz coisas milagrosas, mas nós temos no Brasil Jesus Cristo, né, que está aí já há alguns anos, o Henrique Cristo. Ele não opera sinal nenhum. Ele foi lá no Danilo Gentili, e o Danilo Gentili colocou ele numa saia justa lá e ficou por isso mesmo, né? Mas quantas pessoas que estão atrás? Então, perceba, irmãos, como que isso é fácil de ser enganado, ser iludido, se deixar levar, se entregar a pessoas que operam sinais, prodígios. E é por isso que Jesus está repetindo essa ideia. Não se deixem enganar. Mas, tendo entendido isso, se você quiser, volte aí lá para o texto novamente, para a gente seguir aqui e caminhar para encerrar. Depois de Jesus dar esse detalhe relacionado a os falsos cristos e falsos profetas que enganariam por meio de grandes sinais e prodígios, Jesus vai também fazer alguns alertas, seja aí no versículo 23, seja nos versículos 25 até o 28. A gente já mencionou aqui, mas só para a gente poder olhar aí e observar que a ênfase constante de Jesus surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, mas não se deixem ser enganados. Jesus está falando para pessoas que ele conhecia o coração, que é propenso a ser enganado, a ficar deslumbrado, a ficar cego. Versículo 23. Quais são esses alertas? Antes de Jesus detalhar o que a gente já viu no versículo 24, ele já tinha dito: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele está entre nós, vivendo entre nós novamente, ou ei-lo ali, qual é o alerta? Não acrediteis, não se deixem ser enganados. E aí nós vamos entender por que Jesus está dizendo novamente, para que a gente não se deixe ser enganado, principalmente se alguém disser, Jesus Cristo está entre nós, em carne e osso novamente. A gente vai entender isso olhando para os outros versículos aqui no final. Pula para o versículo 25. Aí Jesus dá mais peso, chama mais atenção para esse aspecto. Vede que vô-lo tenho predito. Eu estou aqui predizendo, eu estou aqui falando de algo que vai acontecer no futuro. Pessoas vão se levantar dizendo ser Cristo, haverão pessoas se dizendo ser profetas, porque serão discípulos desses falsos cristos, operando grandes sinais, grandes prodígios, para enganar a muitos.
Eu estou dizendo que é isso que vai acontecer, então preste atenção. Em outras palavras, é isso. Aí veja que no versículo 26, Jesus repete a mesma coisa, em outras palavras, de modo diferente. A mesma coisa que ele falou no versículo 23, ele está falando no versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Então, lá no versículo 23, ele não detalhou que locais específicos, né? Ele só falou assim, se alguém vos disser, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Agora ele especifica aqui alguns locais, né? Ele detalha, só exemplifica. Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está repetindo, não se deixe enganar, porque é fácil ser enganado por pessoas que farão grandes sinais, grandes prodígios. Não se deixem ser enganados. No versículo 24, no finalzinho, Jesus diz que esse engano, essa ação desses indivíduos será algo tão forte, tão massivo, que eles tentarão enganar até mesmo, e se possível, os próprios eleitos. Então não seria uma ação, uma atitude qualquer, uma ação fraca, uma ação assim, um engano que está nítido, que aquilo ali não é verdadeiro. Mas é algo tão mascarado, algo tão profissional, que o objetivo seria tentar enganar até mesmo os próprios eleitos, de tentar desencaminhar até mesmo os próprios eleitos. Uma coisa é certa, meus irmãos, nós que somos presbiterianos, que cremos que a salvação não é por obras, mas é por graça, é por meio de Cristo, e se é por meio de Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós cremos que uma vez predestinados, escolhidos, eleitos, salvos, nada vai mudar isso. Então o crente não vai perder a salvação porque ele se deixou levar por falsos cristos e falsos profetas, mas ele pode ser atrapalhado, ele pode ser desviado, ele pode estar não tão próximo como deveria, porque o objetivo seria esse, tentar enganar até mesmo os próprios eleitos. Aí um determinado comentarista diz assim, é impossível ter sucesso no esforço de enganar os eleitos de Deus, de tal modo que até o dia da sua morte, eles permanecerão firmes. Então isso é fato. Mas isso não significa que nós não devemos estar alertas e atentos ao fato de que talvez a gente está se deixando levar e acreditar em certas coisas que estão nos afastando de Deus, que está nos desviando do caminho que a gente deveria estar trilhando, de uma vida com Deus, de uma vida de mais santidade, de uma vida mais operante, de uma vida de mais fidelidade. Então, quando a gente está aplicando algumas coisas aos nossos dias, né? Mas talvez a gente poderia pensar em várias coisas nos dias de hoje, aonde pessoas, de maneira sutil, estão desviando muitos crentes, né? Ou muitas coisas que estão desviando os crentes de uma vida que eles deveriam estar tendo aos pés da cruz. Sei lá, talvez a gente poderia pensar nesse sentido da ausência de muitos crentes nos trabalhos da igreja. Talvez poderia ser. Talvez muitas coisas que a gente tem para fazer, para ocupar o nosso tempo e tirar de nós o prazer pelas coisas de Deus, talvez, né? Mas o fato é que, sendo eleito,
é impossível que um crente, verdadeiro crente, seja totalmente enganado. Mas o esforço será por parte desses falsos cristos e falsos profetas tentar enganar até mesmo os eleitos. E Jesus está mencionando isso aqui, porque seria um sinal evidente naqueles dias, de tal modo que muitos que não eram verdadeiros crentes seriam enganados. Não somente por isso, mas porque, mesmo que os cristãos não fossem enganados, esses falsos cristos e profetas tentariam, com todas as forças, enganá-los. Isso, portanto, deixa claro que haverá um certo tipo de ataque direto e ativo aos cristãos. Porque Jesus está detalhando o seguinte: o eleito é impossível que ele seja enganado, mas haverá um esforço, haverá tentativas, ou seja, falsos cristos e falsos profetas não serão passivos em relação aos eleitos que não podem ser enganados. Nós seremos constantemente bombardeados e atacados por uma série de coisas para que a gente possa desviar. Nós temos que estar atentos a isso, e é o que Jesus também estava alertando os discípulos e os cristãos daqueles dias. Talvez, irmãos, até mesmo dentro da própria igreja, de pessoas se levantando, dizendo: eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou discípulo, mas ensinando falsas doutrinas. E é isso que a gente vê nas cartas pastorais. Seja Paulo, seja Pedro, seja outros apóstolos que escreveram lá as cartas, nós sabemos, porque conhecemos essas cartas, de que vários deles tiveram que escrever essas cartas para dizer: gente, vocês estão se desviando, dando ouvidos a falsos ensinos. O judaísmo, por exemplo, foi um grande problema em muitas das igrejas primitivas, né? O que Jesus estava predizendo? Ele falou, versículo 25: vede que vô-lo tenho predito. Muitos surgirão dentro da própria igreja, dizendo, falar, ensinando coisas, dizendo que estas coisas são ensinos bíblicos verdadeiros, mas são coisas mentirosas, para tentar enganar até mesmo os de dentro da igreja. Se não me engano, o pastor Leandro Lima, que é um pastor presbiteriano, e ele se especializou em escatologia, Apocalipse, o livro de Apocalipse e tudo mais. Em um dos estudos que ele fala sobre o texto de Mateus, ele diz que uma das formas do diabo atacar o povo de Deus é por meio da perseguição. Só que o problema é que quando o cristão é perseguido e morto, quando um cristão morre, dois surgem no lugar. Então não é a melhor estratégia. Aí o Leandro Lima vai dizer que a estratégia melhor, mais eficiente que o diabo utiliza é o engano. É dentro da própria igreja. Pessoas que, achando que estão dentro da igreja, estão fazendo tudo certo. Mas elas estão dentro da igreja e estão sendo enganadas dentro da igreja. Por causa daquilo que Jesus está repetindo aqui por 3 vezes. Surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, eles tentarão enganar muitos, eles vão fazer prodígios e sinais. Então vede que vocês não sejam enganados. Seguindo aqui, 27. Versículo 27 é uma prova por meio de uma ilustração de que o que Jesus falou no versículo 23 e no versículo 26 é para ser considerado pelo povo de Deus. O que ele diz no versículo 23? Pessoas vão dizer ser Cristo,
Ou pessoas vão dizer, Cristo está entre nós. Não é isso que está no versículo 23 e 26? Aí Jesus está dizendo assim, não sejam enganados, porque não é assim que vai acontecer. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Versículo 23 e 26, Jesus está dizendo, surgirão muitos dizendo ser Cristo, muitos dizendo ser profetas, dizendo que Cristo está entre nós, estará entre vocês. Mas não se deixem ser enganados, porque não vai ser desse jeito. Por quê? Que Jesus está dizendo que não será dessa forma. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, para ver se os irmãos aí respondem, olhando para o versículo 27. Por que o versículo 27 é prova de que o que Jesus disse no versículo 23 e no versículo 26 é verdadeiro? Vou repetir, tá? Versículo 23 e 26, Jesus está dizendo, pessoas vão surgir dizendo, Cristo está entre nós. Aí Jesus falou, mentira, não acreditem, porque isso não vai acontecer. O que o versículo 27 nos ajuda nesse sentido? Essa é uma primeira resposta. Em outras palavras, o que o Vitor disse é que, quando Jesus estiver para voltar, a sua volta, a sua vinda, não será secreta, ela será pública. Todo olho verá. E é isso que depois a gente vai ver adiante, né? Nos versículos aqui posteriores. Essa é a primeira coisa. Mas e a segunda? Hã? Isso, em outras palavras, significa o quê? Hã? Isso. Qual é a ilustração que nos ajuda a entender isso? Teve hoje aqui, né? Como é que é um relâmpago? Você não vê ele lá no céu por 2 minutos. É por segundos, frações de segundos. Qual é a ideia? Um relâmpago, quando cai, aparece, é algo rápido, mas que várias pessoas veem. Não é uma coisa que aparece só para um. Mas pessoas que estão em lugares distantes veem a mesma coisa. O que Jesus está dizendo? Se pessoas se levantarem dizendo que são Jesus, que Cristo está entre nós, de que Cristo está ali, de que fulano de tal é Cristo, não se deixe enganar. Em outras palavras, desculpa aqui a expressão, só para a gente entender, é lógico que Jesus não ia falar dessa forma, mas é como se a gente pudesse entender assim, eu ia falar a palavra besta, mas eu não vou usar lá não, vou usar a palavra ignorante. Não sejam ignorantes, povo de Deus, não sejam estúpidos, não sejam bestas, sejam espertos, porque eu estou dizendo que acontecerão essas coisas, mas é mentira, é mero engano, porque quando eu voltar, a minha segunda volta não será como a primeira. A primeira, quantos anos Jesus ficou aqui? 33 anos. Jesus está falando, a minha segunda volta, eu não ficarei aqui muito tempo. Eu não ficarei aqui 33 anos. A minha segunda volta será diferente. Ela não será secreta, ela será para todo o olho, ela será pública como um raio, ela será rápida como um raio, assim como a luz que o raio produz, que é de uma extremidade à outra. Perceba, irmãos, que a gente é ignorante porque muitas vezes a gente quer. Porque nós
caímos naquele erro que Deus falou com o povo no Antigo Testamento, e pelo erro que nós também podemos olhar para o Novo Testamento e lemos aqui, o que Deus diz para o seu povo? Meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. O meu povo perece por ignorância, porque o que rege a sua vida é ignorado, que é a Escritura. Mas preste atenção, nós vivemos dias onde a Bíblia está aí, à torta e à direita, irmãos. Tem versão X, tem versão Y, tem com capa colorida, com capa dura, grego, hebraico, comentado, tudo quanto é jeito, traduzido em várias línguas. Mas nós somos bons leitores das Escrituras? A gente faz aquilo que o salmista, no primeiro salmo, já nos encoraja a fazer para que a gente seja bem-aventurado? A gente medita dia e noite na palavra de Deus, ou a gente é ignorante? Porque se nós estamos sendo ignorantes naquilo que Deus revela na sua palavra, meus irmãos, nós não vamos perder a salvação, mas pode ser que a gente comece a se desviar e acreditar em coisa que a gente não deveria. Pode ser que a gente, de certo modo, comece a ser enganado facilmente. E Jesus está dizendo assim: ei, povo, não vai ser dessa forma por causa disso, daquilo outro. E ainda assim, a gente ignora. E pode ser que a gente esteja enganado em muita coisa. Nós lemos aqui no início o quê? Que a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer aquilo que Deus já predisse do que vai acontecer, daquilo que Ele nos alerta, para a gente, meus irmãos, não cair em erro, ser inocentes demais, facilmente enganados. Eu gosto de dar o exemplo, né? Eu que sou o anjo da igreja, que tem acesso direto ao Santo dos Santos, chegar para os irmãos e dizer que Deus me revelou que nós devemos adulterar, a igreja vai falar: oba, vamos, só porque é eu que estou dizendo? Como que os bereanos procediam com aqueles que pregavam em Bereia? Como? Ah, meu filho, não é porque você está pregando, você está no púlpito, que eu vou aceitar tudo que você está dizendo. Eles averiguaram por meio das Escrituras, irmãos. Mas como que a gente vai averiguar se a gente não conhece as Escrituras? E o que Jesus está dizendo? Não se deixem ser enganados. Aplicando a nossa vida, a gente precisa ler mais, conhecer mais as Escrituras, irmãos. A gente precisa deixar de ser um povo ignorante em várias coisas. Ter o pé no chão, né? Ter a palavra de Deus como nosso norte, e etc. Versículo 28, por fim, Jesus encerra dizendo, se referindo a esse nono sinal: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele encerra fazendo essa ilustração, assim como ele também ilustrou a verdade que ele havia dito no versículo 23 e 26. Ele encerra dizendo que, assim como os abutres acham o cadáver, assim será o juízo de Deus em relação ao pecado. É certo que quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para entrar dentro da casa de alguém, para poder comer com alguém. É urgente, é rápido. Ele virá para poder julgar, para poder dar sentença de morte eterna ou de vida eterna. Que nós, irmãos, em nome de Jesus, estejamos alertas, estejamos vigilantes, sejamos bons conhecedores das Escrituras, da palavra de Deus, para a gente não se deixar ser levado, enganado, para a gente não se espantar com coisas que a gente não precisa, aonde na palavra de Deus está tudo claro daquilo que a gente precisa considerar.
Amém? Alguém quer fazer alguma consideração, pergunta? Acrescentar alguma coisa daquilo que a gente falou aqui? Então, meus irmãos, a gente dá prosseguimento aí, se Deus quiser, na próxima semana, para a gente avançar e ver outros sinais que nos dá a entender que serão sinais mais relacionados à volta mesmo de Jesus Cristo, né? Esses sinais todos aqui que vimos anteriormente, os versículos todos anteriores, estão relacionados mais à destruição do Templo de Jerusalém. Não quer dizer que eles não se aplicam à volta de Jesus, mas primariamente eles se aplicavam ao que aconteceria 40 anos depois da ascensão de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Ora para nós, Francisco, por favor, encerrando.